Ezequiel, capítulo 2. A vocação de Ezequiel. Visão do rolo de um livro. Amém? Deus nos chama. Deus chama Ezequiel para a sua vocação e diz: põe-te em pé e falarei contigo. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, o único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho trazer uma palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão, e desde já oro ao Senhor, que em nome de Jesus derroda seus anjos adiante de ti, com espada de fogo, repreendendo todo laço do passarinheiro, repreendendo toda peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho, e que haja bênção, que haja proteção e o livramento do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus te direcione, que você possa perceber e discernir aquilo que vem de Deus e que não está nos planos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 14. Ezequiel capítulo 14 foca na condenação da idolatria, onde Deus revela que responde às pessoas de acordo com os ídolos em seu coração. O capítulo destaca o juízo divino iminente sobre a idolatria de Israel, com castigo, com fome, feras, espada e peste. A mensagem também enfatiza que nem mesmo a justiça de pessoas como Noé, Daniel e Jó poderia salvar a terra do juízo, sendo a salvação e a responsabilidade individuais, exigindo arrependimento e retorno à fidelidade a Deus. Você pode estar lendo Ezequiel capítulo 14. Fala sobre a idolatria do povo e Deus ele chama o povo a arrependimento. Quando o povo não se arrepende, Deus ele trata com o povo. E sobre a idolatria não se trata exatamente a idolatria apenas de estátuas, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração, aquilo que lhe distancia da presença de Deus e que você adora fazer, que você adora praticar, que você adora em vez de buscar ao Senhor. Então, Deus, Ele nos chama ao arrependimento. E quando chega, e aqui no início, Ezequiel capítulo 2, Ezequiel ele recebe uma palavra do Senhor para falar com o povo, ainda que seja rebelde, ainda que esse povo não se converta, Deus dá uma invocação a Ezequiel. Ainda que esse povo não queira ouvir, Deus fala para ele se colocar no posicionamento de ouvir a palavra de Deus e obedecer e levar a palavra segundo a direção do Espírito Santo. Veja o que a palavra do Senhor diz em Ezequiel, capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são causa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas,
nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Veja que o profeta, ele recebe uma direção do Senhor para falar com um povo que era rebelde, um povo que estava em pecado, um povo que não temia a Deus. E o Senhor avisa desde o capítulo 2 de Ezequiel, o Senhor já avisa que eles não ouviriam a profecia, que eles não ouviriam a palavra para se converter dos seus maus caminhos, para abandonar a idolatria, para abandonar o pecado de abominação, de feitiçaria, de idolatria a outros deuses, de servir a outros deuses, de tudo quanto era pecado. Esse povo praticava, e Deus já sabia que esse povo não se converteria. Mesmo assim, Deus é um Deus que dá oportunidade e fala para o povo se arrepender. E para que Deus dê a oportunidade a esse povo, pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus levanta homens e mulheres, profetas do Senhor, servos do Senhor, pessoas com coração temente a Deus, pessoas que não são perfeitas, mas que buscam ao Senhor e que se esforçam para abandonar coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, segundo a sua palavra, e os direciona em meio a sarças e espinhos, em meio a serpentes e escorpiões, porque é assim que são comparadas as pessoas que vão ouvir a palavra através do profeta Ezequiel. E ele diz: põe-te em pé, se posiciona e ouve a minha palavra e obedeça o que eu te mando. Ainda que eles não queiram ouvir o que eu vou falar através da sua vida, ainda que eles comecem a te apedrejar com palavra, não tenha medo das palavras deles, ainda não se assuste com o rosto deles, porque são pessoas que vão ouvir, vão começar a torcer a boca, vão começar a virar o rosto para o lado, vão fazer expressões de que não estão gostando do que você está pregando, mas sou eu, o Senhor, que falarei através de ti. Ainda que eles não queiram ouvir, continue, porque se tu não pregar por causa deles, tu serás rebelde como eles, não rebeldes para eles, mas rebelde para mim, o Senhor teu Deus, que te chamei e que te levantei como meu servo fiel. Permanecei fiel, apesar das palavras, apesar das expressões que eles fazem quando você prega. Eu, o Senhor, te sustento. Eu, o Senhor, te pego pela mão, assim como fiz com Ezequiel. Eu serei contigo, apenas sirva-me. Sirva-me. Eu sei que é difícil, porque o Senhor Jesus diz, através da sua palavra, aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Muitas das vezes a sua vontade é desistir, muitas das vezes a sua vontade é parar, porque sou um povo que aparentemente nem merece ouvir minha palavra, mas eu, o Senhor, sou um Deus de dar oportunidade, porque naquele dia ninguém vai poder dizer: eu não ouvi, eu não tive a oportunidade. Muitos que eu já sei, eu, o Senhor Deus, que já sei que não vão se arrepender, mesmo assim eu dou a oportunidade. É assim que o Senhor está falando com Ezequiel, através da palavra. Ele diz assim: eu já sei que eles não vão ouvir, eu já sei que eles não vão se converter, eu já sei que o seu coração é endurecido. Ele diz: eu nasci assim, vou morrer assim, nasci desse jeito, não vou abandonar. Ele já sabe que os deuses dos pais deles são abomináveis aos meus olhos, e eu castigo a todos aqueles
que não se arrepende, aqueles que continuam na iniquidade, aqueles que continuam na idolatria, aqueles que continuam na feitiçaria, mas mesmo assim eles têm um coração endurecido. Por orgulho, eles não se convertem, eles não se humilham, eles não se arrependem, mas mesmo assim, mesmo Deus já sabendo que era um povo duro e obstinado de coração, Deus envia Ezequiel. E ele diz, tu vai no meio de um povo que é duro e obstinado de coração, que são comparados como serpentes e escorpiões, vão te apredejar com palavras duras, te ferir com palavras, vão fazer expressões assustadoras porque são rebeldes, mas tu não temas, porque sou o Senhor, teu Deus, que estou te enviando. Então, Deus envia Ezequiel a falar, pregar sua palavra, ainda que esse povo não queira ouvir. Quando chega em Ezequiel, capítulo 14, a palavra fala sobre o castigo de Deus sobre esse povo, porque já ouviram a palavra, mas eles não quis ouvir, não se converteram. Então, o castigo do Senhor vem, muitas das vezes como peste, fome, miséria, falta da graça de Deus, porque a graça e a misericórdia de Deus são grandes, mas o Senhor espera que nós nos arrependamos, que nós nos humilhemos. Por isso que fala em 2 Crônicas, fala que se ele enviar peste, que se ele enviar fome, se ele enviar doença, e o povo verdadeiramente se arrepender, então ele os ouvirá do céu, perdoará os seus pecados, se o povo se converter dos seus maus caminhos. Porque não é só sobre clamar a Deus, é se abandonar os maus caminhos. 2 Crônicas 14, versículo 7 e 14. Se o povo abandonar os seus maus caminhos, o Senhor os ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Então, Deus é um Deus que dá fartura, mas Ele também permite a fome. É um Deus que permite algumas coisas, muitas das vezes, para tratar com seu povo. Não é que Deus se alegre em nos ver sofrer. Não é que Deus se alegre em ver crianças padecer muitas das vezes por causa do pecado dos seus pais. Mas Deus é um Deus de amor, de misericórdia e também de justiça. E o que Deus pede de nós é temor e obediência, arrependimento, porque nós poderíamos já termos sido destruídos vivos, destruídos por causa do nosso pecado, por causa das nossas práticas que não agradam ao Senhor. Mas Deus é um Deus grandioso e misericordioso e ainda permite o fôlego de vida para mim e para você, para que hoje e a cada dia que você respira, independente da dificuldade que eu ou você vier a passar, você tem a oportunidade, porque Jesus ele veio para libertar os cativos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então, ele dá uma oportunidade de você entrar no seu quarto, fechar sua porta, orar ao Senhor, e aquele que te vê em secreto, que são da mente, que são do coração, e que reconhece que você verdadeiramente está disposto a abandonar a idolatria, a feitiçaria, a prática que desagrada a Deus, largar o orgulho, largar o ódio, abandonar e perdoar, e verdadeiramente buscar se santificar diante do Senhor. Ele perdoará os nossos pecados, Ele perdoará os seus pecados, Ele te dará alívio, Ele te dará refrigério. E como está em Apocalipse 21, versículo 4, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele tem um lugar preparado para você, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas são passageiras. Mas quantos aqueles que mesmo passando por tudo isso, não se arrepender, não se humilhar, não se converter, não reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador, ele diz, quanto a estes, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos
fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então você tem uma nova oportunidade. Entregue a sua vida, a sua alma ao Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus te direcione, em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.